Hoje você vai aprender sobre o anticristo, sobre o antimessias, quem é ele, será que ele é o Emmanuel Macron, será que ele é o Donald Trump, será que ele é o Jair Messias Bolsonaro, quem é ele, como ele vai se assentar no trono de Deus, como será a guerra dos fins dos tempos e muito mais. O vídeo hoje está bem recheado para você e no final eu vou reservar um tempinho para responder algumas perguntas e te ajudar de uma maneira muito ambiciosa. Show de bola? Eu tenho certeza que o final vai te ajudar. Mas antes de iniciar o vídeo, eu tenho que dizer isso aqui para você. Esse vídeo é a minha opinião. Eu posso estar certo e posso estar errado também. Se for agradável aos teus ouvidos, você retém. Se não for, você descarta, tudo bem? Não vou falar de denominação religiosa, não vou falar de pastor, não vou dar nome aos bois aqui, tudo bem? Não vou atacar ninguém. O canal está no novo nível aqui, onde eu ensino você sem falar mal de outras pessoas na internet e você aprende de uma maneira muito científica. Show de bola? Tá. Humberto, quem é o anti-messias? Será que esse anti-messias ele veio para nos destruir? Bom, na minha visão, o anti-messias não pode ser o Emmanuel Macron, não pode ser o Jair Messias Bolsonaro e muito menos o Donald Trump. O anti-messias, para mim, ele tem que romper a barreira humana, porque ele vai se assentar no trono de Deus. Para que isso aconteça, ele tem que ser onipresente, onisciente e onipotente, ou pelo menos perto disso. E com o corpo humano, com esse fator limitante, ele não vai conseguir fazer isso. Então, como ele pode se assentar no trono de Deus com o corpo humano? É possível? Em parte sim, mas existe uma teoria muito mais plausível. Que teoria que é essa? Inteligência artificial. Eu vou te explicar, você vai entender. Olha só, se você pegar o ouro, que é o condutor elétrico dos principais processadores da tecnologia atual, ele tem um ponto de saturação. Ele é um fator limitante. Nunca esqueça o que eu vou te falar. Todo composto químico tem as suas limitações. Então o ouro, ele conduz eletricidade até um certo ponto. Ele não consegue conduzir mais do que isso. Nós temos o silício, nós temos o nióbio e nós temos também o grafeno. Por mais que você consiga avançar tecnologicamente com os materiais químicos, vai se chegar a um ponto que vai existir um ponto de saturação. Tudo bem? Por quê? Todo composto químico tem o seu fator limitante. Por exemplo, grafeno, ouro, nióbio, todos os materiais eles têm uma questão de condutividade, mas eles chegam num ponto que eles não conseguem avançar mais. Então a nossa tecnologia, a inteligência artificial, ela vai crescer e vai chegar num ponto que ela não consegue mais crescer. Se ela não consegue mais crescer aqui, ela vai começar a se expandir, tudo bem? Ela vai começar a duplicar as coisas. Só que a Terra também é um fator limitante. Então a tecnologia, ela vai crescer, tá bom? A inteligência artificial vai crescer a sua inteligência, a sua sabedoria, mas vai chegar até um ponto aqui. Aqui ela não conduz mais. Se ela não consegue mais crescer para cá, ela vai crescer para os lados, ela vai expandir. Só que aí existem fatores limitantes para a tecnologia. A Terra é um fator limitante, ela não vai ter tantos recursos para poder se expandir assim. Então a inteligência artificial, ela é muito poderosa, mas ela também é muito limitada. Por que eu estou te ensinando isso? Eu vou falar no final, mas calma, não presta atenção no vídeo, não fecha. Olha só, você já parou para pensar no quão grande é o poder dos anjos de Deus? No quão grande é o poder dos querubins, serafins, dos arcanjos de Deus? Eu falei que houve uma guerra na Babilônia, tudo bem? Que simplesmente bastou um anjo do Criador, do nosso Iá, um anjo deles rachou a cidade no meio. Metade caiu na água e ficou com uma cidade perdida, a outra metade partiu para a Antártica. Minha opinião, eu não posso comprovar o que eu estou dizendo para você, mas eu acredito.
Agora, onde estão essas fontes? O livro de Enoque, para você descobrir como o mundo funciona. Depois que você ler, você volta para cá para você entender. Então, escuta bem o que eu vou te dizer. Houve-se uma guerra. Nimrod afrontou ao Criador, tá bom? A Babilônia é dito em alguns pergaminhos que a cidade estava em locais diferentes. Então, como uma cidade pode estar aqui e uma outra época aqui e aqui, tudo bem? Somente se a cidade andar ou voar, como eu tinha dito aqui no vídeo passado. Então acontece, tem pessoas que dizem que a Babilônia é o mal do mundo. Correto, eu acredito que sim. Mas vamos tratar da Babilônia como uma cidade voadora, tá bom? Nimrod afrontou o Criador e perdeu a guerra. E novamente as coisas estão se encaminhando para isso. Por quê? O homem, ele tem a tendência a acreditar que ele é maior que o Criador, pela maldade que está dentro de nós. Então, cria-se armas nucleares, cria-se bunkers, cria-se armas a laser, todo um poderio militar muito grande. Só que o Criador sempre tem um poderio maior. Vou te explicar para não fazer confusão na sua cabeça. Presta atenção. Você aprendeu que o composto químico ele é limitante. Grafeno, nióbio, ouro e aquele outro material que eu falei aqui também, que simplesmente são fatores limitantes. Eles chegam num certo ponto de condutividade, mas não conseguem ir mais além. Agora imagina uma coisa espiritual. Imagina uma coisa que é uma criação divina, espiritual. Ela rompe a barreira química, ela rompe a condutividade elétrica. Ou seja, os anjos estão acima da tecnologia artificial. Os anjos estão acima dessa tecnologia. Mesmo que a tecnologia evolua ao máximo, de uma maneira inacreditável, ainda assim os anjos estão acima dela, porque eles não têm um fator limitante do material. Tudo bem? Por isso que numa guerra como teve de Nimrod da Babilônia afrontando o Criador, perdeu-se a guerra para um anjo, porque ele rompe a barreira química. E como ele tem um domínio sobre ela, não importa a tecnologia que você tenha, você está limitado pela química. Ele foi e destruiu a cidade ao meio, bastou um anjo, tudo bem? Agora imagina um querubim, um serafim, um sentinela, um arcanjo, o poderio que esses anjos têm. Então a inteligência artificial, ela existe para simplesmente dar cabo na raça humana, minha opinião, tá bom? Porque os anjos, eles sabem que a inteligência artificial é limitante e eles conseguem destruir ela se eles quiserem. Então qual que é a jogada que eu acho? O adversário vai usar a inteligência artificial simplesmente para ter a onipresença, onisciência e onipotência na Terra. Eu vou explicar. A onipresença, ele vai estar em todos os locais, câmeras para tudo quanto é lado. Ele vai estar dentro do seu corpo, vai ver o que você vê, vai escutar o que você escuta e vai saber o que você pensa. Onipotência, ele vai ter o armamento nuclear e poderoso mais absurdo do mundo. Talvez tenham mosquitos que simplesmente com radiação que pica em você e você adoece. Então ele vai ter um poderio muito grande. E vai ter também onipresença, onipotência e onisciência, né? Vai saber o que você pensa. Só que o adversário vai criar essa tecnologia, essa inteligência artificial que é a sua cria, só que ela também é limitante. Lembra que o nosso Pai, o Criador, eu quero que você entenda para não fazer confusão, ele é verdadeiramente onipresente, verdadeiramente onisciente e verdadeiramente onipotente. Ele já sabia que isso iria acontecer, não sabia? Então o que ele fez para impedir a inteligência artificial de poder prosperar? Limitou os compostos químicos. Na criação da humanidade, na criação do mundo, o nosso Criador, o Yahweh, ele simplesmente limitou-se à Terra os compostos químicos. Você não consegue ultrapassar aquele limite que ele falou. Outra coisa que ele fez, ele simplesmente criou o tempo. As coisas envelhecem. Qualquer material químico envelhece. Então, simplesmente, ele criou o tempo. Outra coisa que ele criou também, o cinturão de Van Halen. Eu não sei se você sabe, o Obama, a NASA já deram entrevistas que eles não conseguem ultrapassar o cinturão de Van Halen. É uma radiação que fica na ionosfera, que fica na atmosfera da Terra lá em cima, uma radiação tão alta que nenhum composto químico da Terra consegue ultrapassar. Então, o ser humano não consegue ultrapassar o cinturão de Van Halen.
Nenhum material químico, nem diamante, consegue ultrapassar o cinturão de Van Allen, porque é uma temperatura muito alta, é uma radiação muito alta, e qualquer coisa que passe ali, ela simplesmente sai derretida, sai destruída. Então, a inteligência artificial, essa onipresença, onisciência, onipotência, só vai conseguir acontecer na Terra. Eles não vão conseguir expandir isso para outros planetas, para o universo. Não, eles vão simplesmente ficar na Terra, porque o cinturão de Van Allen vai impedir isso. Porque o Criador, já sabendo que essas coisas iriam acontecer, criou um fator limitante chamado cinturão de Van Allen. Então, nós temos a inteligência artificial focada diretamente na raça humana e na Terra, e não fora da Terra. Nós temos o adversário focado diretamente na raça humana e na Terra, e não fora da Terra. Humberto, se a tecnologia dos anjos é tão avançada, se os anjos têm tanto poderio assim, por que eles não acabam de vez com os problemas do mundo? Por que simplesmente os problemas do mundo continuam existindo? Boa pergunta. Vou te falar o porquê. Nosso Pai nos deu livre-arbítrio. Eu não sei se você sabe, mas o Pai trabalha da seguinte forma: você fez um erro, você tem que consertar. Mas se você não consertar, eu te ajudo. É assim que o Pai trabalha. Se Deus não quisesse que o mal existisse, ele simplesmente faria que o mal não existisse. Só que acontece, ele criou seres, anjos, arcanjos, ele deu vida a outros seres. Se ele ficar interrompendo o que os outros seres fazem, os outros seres não vão viver. O livre-arbítrio que ele deu, o poder de escolha que ele deu, é o que faz com que as pessoas sejam vivas. Se ele tomar conta e interromper tudo, para que ele criou os seres? Então, simplesmente, mesmo sendo onipresente, ele se faz não onipresente em certos pontos para que você tenha vida, para que você pense e resolva os seus problemas. Tudo bem? Então, o mal existe com um propósito divino, para que você escolha ao Criador. É para isso que o mal existe, para que você enxergue os dois lados da moeda e você escolha o Criador. Tudo bem? Porque o adversário tem consequências graves. E Humberto, por que os anjos caídos, o adversário, quer afrontar o Criador? Eles já perderam a guerra junto com o Nimrod, já perderam a guerra diversas vezes. Por que eles querem a todo momento afrontar o Criador? Eles sabem que vão perder. Vou te explicar. Olha só, a Terra é um fator limitante. Você não consegue sair dela, tudo bem? Os únicos seres que conseguem sair da Terra são anjos. São anjos e sentinelas. Só que, se você ler o livro de Enoque, você vai entender que simplesmente o céu tem anjos guardando o céu. Tem anjos guardando simplesmente o sol. Tem anjos guardando os ventos. Tem anjos guardando simplesmente a lua. Tem anjos guardando o espaço. Então existem anjos do Criador que são guardiãos. Se você ler o livro de Enoque, você vai entender. Esses anjos estão amando do Criador. Então, qualquer anjo que queira ultrapassar a terra e não for do Criador, ele é detido, ele é preso. Inclusive, no livro de Enoque, mostra que alguns anjos que tentaram ultrapassar a terra, sair da terra, foram presos. Porque eles simplesmente queriam afrontar o Criador, foram presos. E os que quiseram fugir daquela situação de sair da terra também foram presos e estão aguardando o julgamento. No livro de Enoque é até dito que são estrelas. Mas deixa isso para outro dia. Então, simplesmente, os anjos só têm a terra. Esses anjos caídos só têm a terra. A outra dimensão, sem ser a terra, é o inferno. Eu não acredito que eles vão querer morar no inferno. Então sobra a terra e sobra o inferno. Por isso que eles querem simplesmente atacar o céu, mesmo sabendo que eles vão perder. Por quê? Porque a terra tem um tempo de duração. A terra não vai durar para sempre. Quando acontecer o Apocalipse, quando acontecer tudo, segundo a Bíblia, quando tudo isso acontecer, os anjos que guardam o sol não vão mais guardar o sol. Os anjos que guardam a lua, que guardam os ventos, não vão mais guardar o vento. Então a terra vai se tornar inóspita. Ela vai parar de funcionar. E simplesmente não vai ter o que fazer aqui. Então eles sabem que o tempo é curto. Eles tentam a todo momento, como uma tentativa desesperada de poder voltar para o céu. E como eles sabem que não vão conseguir, eles tentam retardar esse processo e destruir a raça humana, como ódio ao Criador. Então, é por isso que você vê, por exemplo, nas pedras da Geórgia, que a raça humana só vai viver, por exemplo, diz na pedra da Geórgia, só vai ter a raça humana 500 milhões de habitantes. Não pode ter mais. É por isso que eles querem que a terra inteira seja verde e que não tenha seres humanos ali, para simplesmente fazer com que a terra dure ao máximo.
para que eles possam viver ali. Eles criam bunker subterrâneo. Existe mais bunker subterrâneo, cara, do que qualquer outra coisa, do que navio, do que avião. Os caras criam bunker para tudo quanto é lado. Na Suécia é um bunker para cada pessoa, meu amigo. Olha para você ver o nível de insanidade. Então os caras querem de todos os jeitos, tá? Ganhar essa luta contra o Criador. Não vão ganhar, porque são maus por natureza. Eles estão impedidos de... Nunca mais eles vão voltar para o céu. Então a gente chegou naquela velha e boa questão. Vai ter uma guerra de novo, sabemos que vai acontecer, não tem como ganhar de Deus, é impossível, vai perder-se a guerra de novo. Então vai acontecer aí o juízo final. Quem é o anticristo? É simplesmente a inteligência artificial. Ela vai se assentar no trono de Deus. O que é o trono de Deus? O nosso corpo, tá bom? Então é dito na Bíblia que vão tentar misturar o barro com o ferro, mas isso não se misturará, ele irá se fundir, mas não irá se misturar. Então, tem várias passagens sobre isso. Vão se assentar em tudo quanto é canto, mas não vão ganhar a guerra. E aí entra uma coisa que eu queria dizer para você, tá bom? Porque o anticristo, na visão bíblica, e eu acredito, ele irá vir sim como inteligência artificial, porque é a maneira mais sensata de um ser vir com tamanho e poderio de fogo. Só que eu quero explicar uma coisa para você. As pessoas estão se tornando paranoicas. Esse é o maior problema do mundo. Olha só, na época de Adão e Eva, você poderia viver milênios sem morrer, porque tinha o Criador junto com eles, os abençoando. Saiu de Adão e Eva, começou a viver na Terra, a média expectativa de vida era por volta de 1000 anos. Eu já fiz diversos vídeos sobre isso aqui. E foi se abaixando. Conforme foi as transgressões dos homens, a expectativa de vida foi se abaixando. Hoje, em média, um ser humano vive 70 anos. 70 anos. Tem pessoas que não vão chegar a 70 anos de idade. Vão chegar a 35, 40, 50, às vezes até 80, 90 anos, mas geralmente é 70 anos de idade. Então, você ficar paranoico, pensando no fim do mundo, no apocalipse, você ficar paranoico, deixando de trabalhar, que é importante trabalhar, a Bíblia diz, os apóstolos trabalhavam, tá bom? Jesus era carpinteiro, deixando de trabalhar, você deixando de cuidar da sua família, deixando de orar ao Criador, deixando de fazer um monte de coisa por medo, você simplesmente está agindo de má fé. Por quê? Porque o Criador vai te salvar, criatura. Se você orar ao Criador, olha só, para ser salvo, crer no nosso Deus, Yah, como o único e verdadeiro Deus, acreditar que Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, veio para te salvar. Você acredita? Você acredita que um dia ele vai voltar para te salvar? Acredita. Na Bíblia está escrito que você só precisa disso para ser salvo. Se quiser fazer um batismo para agradar o Criador, melhor ainda. Se quiser pedir perdão pelos seus pecados, melhor ainda. Mas para ser salvo é só aquilo ali que eu falei. Então não é difícil ser salvo, tudo bem? Olha só, o que você tem que fazer agora? Qual que é a sua opinião agora? Você tem que cavar um buraco na terra e se esconder? Não. Se você tiver dinheiro, você faz, cara. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Só que eu quero que você entenda o seguinte. O adversário, essa é a jogada do adversário. Colocar medo nas pessoas. Tem pessoas que não querem ter mais filhos por medo do adversário. Não tenha medo do adversário. Porque se ele vir daqui a 100 anos, você não vai mais existir e a tendência é que seu filho nem mais exista. Você está entendendo? Ah, mas em tal país já aconteceu tal coisa, tal coisa. Cara, se você ficar vendo as reportagens, você vai ficar paranoico mesmo. Você tem que receber a informação, filtrar ela, reter o que é bom. O que não é bom você descarta. Você não pode viver numa paranoia, tudo bem? Porque a paranoia vai te fazer mal, ok? Então a minha dica para você é não viva paranoico. A chance que você morra assassinado por doença, acidente, são grandes, muito maiores do que o apocalipse. Então, em vez de você ficar paranoico, não dormir, sentir, sabe, aquele mal-estar, cara, faz o seguinte, viva a tua vida feliz. O Criador do Universo criou a raça humana para ser feliz. Temos sim as nossas obrigações? Temos, não podemos desmerecer as nossas obrigações. Ele deu os mandamentos e deu uma série de leis para a gente poder cumprir. Só que, para ser salvo, basta seguir duas coisas. Agora, você, criatura, nasceu para ser feliz. Vai viver sua vida. Pare de pensar nos problemas. Não seja neurótico, porque você vai estar estragando sua vida. Deixando de casar,
deixando de namorar, deixando de trabalhar, deixando de produzir, porque simplesmente está preocupado com o adversário, sendo que o próprio Criador já tem um plano para isso. Você agora vai viver sua vida. Agora, é óbvio que se você tiver dinheiro, você constrói o que você quiser, o bunker que você quiser, você compra o sítio que você quiser, eu vou fazer isso. Só que isso não vai salvar ninguém. O que vai salvar é o teu espírito. O corpo fica, as coisas carnais, materiais, químicas ficam. O que é salvo é o espírito. Então a oração é muito mais bem-vinda do que qualquer tipo de salvação, amigo. Vai viver sua vida e ser feliz. Esses problemas você estuda, aprende, mas não se torna neurótico, tudo bem? Eu vou recapitular, falar uma coisinha no final aqui que eu ia falar para vocês. Teve um canal que falou assim, nossa, as pessoas estão tão paranoicas que eu lancei um curso sobre educação financeira e empreendedorismo e as pessoas já começaram a associar com pré-apocalíptico, com pré-apocalipse. Ou seja, é a paranoia. Ou seja, eu lancei um curso de educação financeira, o mundo vai acabar, o Humberto está lançando um curso pré-apocalíptico. Nada a ver, cara, é um curso de educação financeira. Porque as pessoas estão paranoicas. Aí eu fui no comentário do rapaz que fez esse vídeo e falou assim, amigo, o meu curso é sobre educação financeira e empreendedorismo. Se você acha que ele é pré-apocalíptico, pode provar, compre meu curso e prove. Eu até fiz um vídeo mostrando por dentro do meu treinamento, e aí os comentários, você é um herege, você é um macumbeiro. Cara, só palavra de baixo escalão. Ou seja, as pessoas estão frustradas por dentro, elas estão paranoicas, elas estão malucas, as pessoas estão desesperadas por dentro, elas estão sem paz de espírito. É justamente o que o adversário quer. Você simplesmente, cara, sair do seu modo zen, sair da sua naturalidade. Você está calmo produzindo e agora está desesperado porque simplesmente algumas pessoas colocaram algumas coisas na sua cabeça. As pessoas estão ficando malucas, estão ficando desesperadas, estão preocupando com coisas que no momento não é tão importante assim, tá bom? O mais importante é você ser feliz na base do Criador. Ore a Ele, viva com Ele, peça perdão para Ele, conviva com o Criador. É mais importante do que qualquer outra coisa. Não seja paranoico, tudo bem? O Criador, Ele sabe sobre você, Ele tem a consciência de você. Viva em função dele, acabou. Se você fizer isso, você vai ser salvo, segundo a Bíblia, e eu acredito nisso. Tudo bem? Não é necessário você ficar maluco assim, ok? Não é necessário você ficar maluco, perdendo sono, porque isso vai simplesmente prejudicar a tua saúde. Viva a sua vida, cuide da sua família, trabalhe, seja feliz, você nasceu para ser feliz, ore ao Criador, peça perdão pelos seus pecados, se possível, batize, acredite no Messias, espere ele voltar e acredite no Criador. Essa é a lei do Pai e do Filho. Vai viver sua vida, ser feliz. Os problemas você preocupa quando chegar. O Cristo mesmo disse, Mateus, escute bem, é suficiente o problema de cada dia. É suficiente o problema de cada dia. Não fiqueis aflito com o que há de vir. Ou seja, preocupe-se com o problema agora e não com o futuro. Quem disse foi o Messias. Para quê? Para que o seu coração não se encha de maldade e medo. Tudo bem? Então é isso. Sou Humberto Volts. Espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te responder. Tudo bem? É isso. Vou ficando por aqui. E escute bem. Não é para viver com medo. Tá bom? Os problemas vão vir e virão aos montes, mas você saberá resolver esses problemas. Não viva com medo. Cada dia tem o seu problema. Resolva o problema de cada dia. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.